Gente, esses dias eu vi sobre ler a Bíblia 10 minutos por dia e a transformação que você vai ter na sua vida. Mas não é só ler a Bíblia, é você ler e meditar no que você leu. E assim, eu penso que para a mulher, falando de mulher cristã, de mulher, o que é uma mulher cristã? Uma mulher que crê em Cristo. Toda aquela pessoa que tem Jesus Cristo como seu único Salvador, que tem Jesus Cristo como seu mestre, como que é discípulo aquele que segue, né? Segue a Cristo, é um discípulo. Toda pessoa que tem Cristo é um cristão. Então eu falo assim, toda mulher que é cristã, ela precisa ler a Bíblia. Porque quando ela lê a Bíblia, ela se fortalece e ela está preparada para vencer os desafios da vida dela. Ontem eu estava vendo Deuteronômio 28, as bênçãos de Deus. Está falando se você, tudo que você fizer, você vai ser abençoado ao entrar, ao sair. Mas para que as bênçãos aconteçam, há umas condições. Às vezes eu vejo até muitos vídeos na internet, as pessoas, pisa, já viu, né? Pisa no móvel, pisa no lugar, porque aonde eu pisar a planta dos meus pés, né? Eu vou ser abençoado com aquele objeto, com aquele negócio, né? Mas não é assim. As bênçãos do Senhor, ela tem condições. A Bíblia fala assim, Deuteronômio 28, os primeiros capítulos, ele fala das condições das bênçãos. Aí fala, se você estabelecer, cumprir princípios, se você honrar pai e mãe, se você seguir tal regra, né, princípios, você vai ser abençoado. Não é assim, ser abençoado por ser abençoado, né? Mas hoje eu estava lendo Gênesis 26. Gente, eu amo essa passagem, Gênesis 26. Fala de Isaac e os poços. A Bíblia fala assim que havia uma grande fome na terra onde Isaac estava. Então Isaac resolveu sair da onde ele morava, da terra, e ir para outro lugar. Mas o Senhor falou para Isaac, não vai ao Egito, fica na terra onde eu disser. E ali, Isaac, né, andando, ele ficou em Gerar, fala que ele ficou no Vale de Gerar. O Vale de Gerar era a terra dos filisteus, então era a terra dos inimigos de Deus, era a terra dos filisteus. E quando chegou ali, Isaac, Abraão já havia estado naquela terra, né? Como Abraão já havia estado naquela terra, Abraão havia aberto, né, poços. E aí quando Isaac foi da terra dele para Gerar, Isaac reabriu. A Bíblia fala que ele tirou os entulhos dos poços que o seu pai havia cavado, então era a herança de Isaac. Mas a Bíblia fala assim que os filisteus, eles haviam entulhado aqueles poços. E quando Isaac chegou naquela terra, ele estava passando por grande dificuldade, porque havia fome na terra dele. E ele havia ido com a sua família, com seus servos, com seus animais. A Bíblia fala que Isaac estava muito numerosos. Então a água era questão de sobrevivência. Quem vive sem água? Então quando Isaac chegava no local, ele pegava e ali ele cavava, ele desentulhava aqueles poços. E quando ele desentulhava os poços, água, né, surgia, água brotava. E os filisteus, eles ficavam com inveja, ficavam assim, né, como ele está sendo abençoado. E aí a Bíblia vai falar que quando Isaac reabriu esses poços, os filisteus foram lá e contenderam com ele, né? Discutiu o servo de Isaac com os servos dos filisteus. E aí Isaac falou assim, vou dar esse nome desse poço de Eseque, que é o poço da contenda. Isaac, ele não briga pelo aquele poço, ele pega e sai. Andando, Isaac encontra outro poço, com o nome de Sitna, que Isaac
estava cheio de entulhos. Isaac novamente tirou entulhos daquele poço e águas começou a jorrar. Ele começou a cuidar da sua família. E os filisteus, eles já tinham aquele poço anterior. Eu acho incrível isso. Os filisteus já tinham aquele poço anterior, mas mesmo assim ele falou: olha, esse poço também é nosso. E aí eles foram novamente, contenderam com os servos de Isaac. E o Isaac chamou aquele poço de Sitna, o poço da inimizade. Mas passou-se um tempo, os filisteus de olho perceberam que aquele segundo poço de Isaac era próspero. Aquele segundo poço de Isaac tinha águas, né? Naquele local que não tinha água, que era a maior dificuldade, onde Isaac chegava, ele reabria os poços que já estavam entulhados e novamente a água brotava. E aí os filisteus falaram: não, nós vamos lá. E novamente eles foram e contenderam com Isaac. Isaac deixou aquele poço e saiu. E aí fala que Isaac, novamente, em outro local, ele abriu outro poço que ele deu o nome de Reobote. E aí, naquele poço, os filisteus não contenderam mais com Isaac. E ele chamou o poço do alargamento, né? Eu até coloquei. Ele chamou aquele poço de consagração. Ele consagrou aquele poço. E ali ele foi abençoado. Depois disso, ele foi para Berseba. E ali foi até fundado uma cidade. O que eu quero dizer? Gente, falando sobre bênçãos. Muitas vezes vamos falar de vida material, mas também falar de vida espiritual. Quero que entenda. Falo de vida material, mas falo também de vida espiritual. Quantas vezes os nossos poços, ou a gente sai de um local procurando um outro local, e ali a gente chega, trabalha, às vezes consegue desentulhar aqueles poços, e quando você acha que está tudo bem, você, do nada, uma inimizade, uma contenda. E muitas vezes as pessoas falam assim: se é meu, eu vou brigar. Tá, mas até em que ponto você vai brigar? E a lição de Isaac é que ele não contendia, ele não brigava, ele não arrumava confusão, mas ele saía. Aí chegou um momento que os filisteus falaram assim: não importa o lugar que ele vai, não importa o poço que ele desentulhar, ele vai ser abençoado. Por quê? Porque a bênção de Deus não estava nos poços, a bênção de Deus estava sobre Isaac. Então, quando a bênção de Deus está sobre a sua vida material, quando as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida espiritual, não precisa você brigar. Não precisa você brigar. Não precisa você contender. Não precisa você arrumar inimizades. Não precisa. Porque o que é teu, o lugar que você for, você vai ser abençoado. Porque as bênçãos não estavam nos poços, a bênção estava em Isaac. Por que, Ruth, as bênçãos estavam em Isaac? Porque Isaac cumpria princípios, era promessas, era herança de Deus. E tudo que Isaac fazia era com consentimento de Deus. Pega essa, viu?